Rádio Caminhos da Umbanda, promoção Núcleo Cultural Aruanda, a sua rádio web de Rio Grande. Pontos, programas, esclarecimento, tudo sobre Umbanda você encontra aqui na Rádio Caminhos da Umbanda. Minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Oromimá, Oromimaiô, Oromimaiô, Abatoiê, e Oromimá, Oromimaiô, Oromimaiô, Abatoiê. Essa canção muito antiga, no tempo da escravidão, os negros em sofrimentos cantavam e alegravam o seu coração, presos naquelas senzalas. Começa agora o programa Papo de Umbanda, com Cristiano Ávila, sua rádio web de Rio Grande para o mundo. Rádio web Caminhos da Umbanda. Quer escutar os melhores pontos, música, rezas, tudo sobre Umbanda na rádio Caminhos da Umbanda. Evolução só ocorre quando existem mudanças. Na estagnação nunca haverá mudanças. Nunca haverá evolução. O que se A evolução da humanidade e a evolução do planeta. As mudanças, e acredita, primeiras mudanças devem ocorrer no plano físico, mudar de emprego, mudar de casa e etc. Mas as mudanças mais importantes são as mudanças que ocorrem dentro de nós mesmos, as mudanças internas. Mudanças na forma de ver as coisas, na forma de valorizar os grupos aos quais se pertence, na forma de ver a sociedade em que se está. Devido a essas mudanças, muitas coisas perdem o sentido e outras tomam uma dimensão muito maior. Isso mostra claramente que iremos sair da nossa tal zona de conforto, que é exatamente o que acontece quando buscamos evolução. Não que essas mudanças acontecerão sem esforço ou sem dor, mas sem elas não haverá crescimento. Há que se enfrentar as mudanças e suas eventuais dores para desfrutar de algo novo e belo. Toda teoria sobre a mudança e evolução tem um impacto relativamente pequeno quando comparada à sua aplicação na prática, na vida. E por serem teoria e prática tão diferentes, é que muitas vezes há um medo em permitir que as mudanças ocorram. Claro que o futuro é duvidoso, principalmente quando se vislumbra transformações à frente. Mas é neste momento que devemos perceber que não estamos e nunca estivemos sozinhos. Nossa imensa família espiritual está ao nosso lado, intuindo e amparando, mostrando os caminhos mais seguros e retos para a nossa jornada. Só o fato de perceber que esta família está presente e atuante já nos faz questionar: por que medo de mudar? Em alguns momentos, este medo pode fazer com que não ouçamos estes verdadeiros amigos. Mas eles estão sempre fazendo de tudo para auxiliar nossa caminhada. Considero o lugar onde estou um holofote. Um holofote que contém maior e terá ainda mais lâmpadas e certamente iluminará muito mais. É claro que esta luminosidade maior e mais intensa atrairá seres iluminados que irão juntar a sua luz à nossa, mas também atrairá seres com pequena luminosidade a fim de que se beneficiarem da pungente luz do holofote. Seja como for, assim como o holofote foi idealizado, o nosso lugar, este onde estou, é feito para brilhar. Esta casa também tem seu objetivo: brilhar. Que possamos, com a guia do nosso Pai Oxalá, iluminar ainda mais toda a humanidade.
E como perguntou um Exu uma vez, você tem medo de mudança? Então você tem medo de evoluir. É com essa mensagem de Márcio Martins Moreira, evolução só ocorre quando existem mudanças, que começamos o nosso programa Papo de Umbanda. Agradeço a cada um dos ouvintes presentes, a Marcinha, a Nani, o Fernando, o Eduardo, a todos que estão presentes com a gente nesta noite. Um grande saravá fraterno. Meu nome é Cristiano Ávila, eu sou dirigente do Centro Espírita de Umbanda, Paz, Amor e Caridade, Fé nos Orixás, Xangô e Oxum, e apresentador do programa Papo de Umbanda. Se você quer enviar suas dúvidas, suas perguntas, seu elogio para nós, escreva para programapapodeumbanda@gmail.com ou acesse ali o Facebook e nos procure o nosso grupo, Programa Papo de Umbanda. Em instantes voltaremos aí falando de caboclos, pessoal. Agora um ponto aí pro pessoal. Quem é que ronda a mata? A montanha pedreira. Quem ronda rio e cascata é o caboclo Juremeira. Quem é que ronda a mata, a montanha e a pedreira? Quem ronda rio e cascata é o caboclo Juremeira. Ele é senhor da montanha, com permissão de Oxalá. Seu filho só fracassa se vacilar no Pongá. Quem é que ronda a mata, a montanha e a pedreira? Quem ronda rio e cascata é o caboclo Juremeira. Quem é que ronda a mata, a montanha e a pedreira? Quem ronda rio e cascata é o caboclo Juremeira. Ele é senhor da montanha, com permissão de Oxalá. Seu filho só fracassa se vacilar no Congá. Ele é senhor da montanha, com permissão de Oxalá. Seu filho só fracassa se vacilar no Congá. Boa noite então, gente. Voltando aqui logo após o nosso ponto aí do caboclo. Em Rio Grande, 26 graus, são 9h03. Mandando um abraço para todos os nossos ouvintes, a minha amiga Nádia ali, que vai ser mamãe logo logo, né? E um parabéns para minha filha que está de aniversário hoje, agradecendo aos orixás, agradecendo a meu pai Xangô, meu pai Oxalá, minha mãe Oxum, todos os meus guias, protetores, os padrinhos espirituais por estar aqui mais essa noite junto com vocês, com saúde, com muita convicção de que a Umbanda é o caminho certo. Então vamos falar um pouco de caboclos, né? Esse grau de espíritos aí que representa aí a simplicidade dos nossos índios aí, né? Representa os índios brasileiros, principalmente os índios de diversas partes do mundo. São os doutrinadores, os caçadores, né? De almas perdidas. Manifestam como entidades indígenas nativas que viviam nas matas de diversas partes do mundo. São grandes manipuladores das ervas, curandeiros, ou se apresentam como excelentes caçadores de almas perdidas. Apresentam-se dentro dos terreiros de Umbanda, na regência da vibração de nosso pai Oxóssi. Na Umbanda, a imagem dos caboclos refere-se a indígenas que viviam no planeta Terra em épocas distantes que habitaram diversas regiões do planeta. Possuindo civilizações à primeira vista poderiam parecer primitivas, mas possuem grande sabedoria, pessoal. É isso aí. Como os astecas, os incas, os maias
e alguns povos da América do Norte, América do Sul e da África, né? Existem linhas de caboclos africanos, sim, que vamos falar delas também, né? Linhas de caboclos africanas aí, os africanos, muitas civilizações aí, reinos muito grandes lá na África. As falanges dos caboclos são capazes de penetrar em todas as linhas e atuar em diversas vibrações, mas cada guia possui sua vibração original de seu orixá. Exemplo, existe os caboclos, todos eles são regidos pela vibração de Oxóssi, mas temos caboclos de Oxalá, né, como o caboclo Tupi, o caboclo Aimoré, o Urubatão da Guia, né? Antes acreditava-se que os caboclos só possuíam trabalhar a vibração de Oxóssi, né, mas eles possuem vibrações diferentes e podem apresentar sobre vibrações de outros orixás que são por quem eles são enviados. Não é necessário que a vibração do caboclo seja coincidente com a vibração de cabeça do médium. Não quer dizer que o caboclo que o médium vai trabalhar tenha que ser do seu orixá de cabeça. São grandes conselheiros, pregam a caridade, o amor ao próximo e respeito à natureza. Principalmente, pessoal, o importante de se conhecer a linha dos caboclos é pegar, é valorizar o que eles têm de melhor, pessoal. É valorizar os princípios, é valorizar o que era ser índio naquela época, o que é ser um caboclo. É. Traz como principal ensinamento da coragem a fé e a doutrina. A doutrina, o estudo, a inteligência, né, eles puxam por isso, né, eles não querem ver ninguém perdido nas trevas da escuridão, da ignorância sobre as coisas da espiritualidade. Por meio de seus pontos riscados, realizam magias, fazendo limpezas e evocando elementais, que são os grandes dentro da Umbanda, em todas as linhas, né, os elementais são grandes auxiliares. Em seus trabalhos costumam utilizar aquele giz conhecido como pemba, pessoal. Velas, essências florais, flores, frutos, charutos, pólvora, né? E as suas ponteiras. Fumaça dos cachimbos, eles fazem ali uma limpeza, uma asepsia energética ali, utilizando o fogo, utilizando as folhas, utilizando o vento, aquele sopro deles, que também se torna uma magia, uma defumação ali em si. Os trabalhos demonstram o seu caráter altivo, sincero, leal, sempre disposto a ajudar. O fato desses espíritos se apresentarem sob a roupagem fluídica de índios só se dá o grau de afinidade com a espiritualidade. Não significa que todos eles tenham sido, né? Eles podem ter sido sim, mas outros não quer dizer que eles tenham, não quer dizer que todos tenham sido, não quer dizer que todos tenham sido índios, pessoal. A data comemorativa aí é o dia 20 de janeiro, agora que passou, que é o dia de Oxóssi, né, de São Sebastião. Saudação, o que caboclo? Saudação que se faz aí geralmente a todos os caboclos, mas depende dos lugares. Aí tem caboclos que têm a sua própria saudação, né? Eles respeitam muito o chefe do templo, né? A entidade ali que é a entidade chefe do terreiro, que pode ser de qualquer linha, né? E respeitam muito também os pretos velhos, né? As guias variam aí de entidade para entidade, de casa para casa, né? Geralmente eles usam as flores, frutas e cores de velas de acordo com os orixás de quais eles são enviados, pessoal. Aqui alguns poucos, né? Caboclo de Oxalá, como eu já tinha falado, Tupi, o Guarani, o Aimoré, o Guaraci, o Biratã, o Birajara, o Urubatão da Guia. Caboclos de Ogum, Águia Dourada, Araribóia, Beira-Mar, Caboclo da Mata, Icaí, Itapuã, Rompe-Mato, Rompe-Nu, Sete Matas, Sete Ondas, Tamaió, Tabara, Rompe-Ferro, Caboclo de Xangô, o Araúna, o Caramuru, o Cobra-Coral, o Caboclo do Sol, o Girassol, né? O Caboclo Girassol aí, Caboclo Guaraná, Guará, desculpe, pessoal, o Rompe-Serra, o Sete Caminhos, Sete Montanhas, né? O Treme-Terra, pessoal, Caboclo de Oxóssi, Caboclo da Ruda, Caboclo Boiadeiro, o Ubá, Caboclo Pena Verde, né, o Mata Virgem, Flecheiro, Folha Verde, Caboclo Jomolum, Arranca-Toco, o Caboclo Pedra Roxo, Grajaúna, o Suri, Caboclo Tirateima, Sete Águias, Caboclo de Ançã, né, Cabocla Bartira, Cabocla Poti, Potira, Ivutice, Raio de Luz,
Caboclas de Iemanjá, de Olé, Cabocla da Praia, Esteira d'Alva, Guaraciaba, Janaína, Jandira, Cira, Caboclas de Oxum, Iracema, Imaiá, Jaceguaia, Jurema, Jupira, Jandaia, Caboclas de Nanã, Açucena, Inaria, Jussanã, Juraci, Jupira e assim por diante, pessoal. Os caboclos não são só cultuados dentro da Umbanda, né? Eles são cultuados também no Candomblé de Caboclo, né? Ou no Umbandomblé. Dentro desse curso desenvolveu dentro da Bahia ali, né? O caboclo e o índio, onde viveu na época anterior à chegada do colonizador no Brasil, mas também o índio que aprendeu a religião católica, adorador de Jesus, depois aprendeu a misturar com os negros, né? Nesse culto se utilizam os chamados os charutos, que é o forte símbolo dos espíritos dos caboclos, né? Na Paraíba e no Pernambuco predominam os cultos do Catimbó e Jurema, onde também se encontram caboclos ali, né? Principalmente da linha da Jurema, que é ali a Catimbó e a Jurema, eles cultuam muitos mestres, né? São os mestiços, os espíritos que viviam por ali. No Maranhão do Pará, o culto é destinado a personagens lendários que um dia habitaram a terra e passaram o plano espiritual por meio de algum encantamento. São os encantados, né? Que possuem diversas origens: índios, africanos, mestiços, portugueses, turcos e assim por diante, né? A chamada encantaria. Na Amazonas temos ali um ayahuasca, ou Santo Daime, onde também podemos ver um pouco dos caboclos, pessoal. Então, vamos andar a tocar aqui um ponto que estão pedindo e voltamos logo aí, pessoal, com mais sobre caboclos e as perguntas logo. Já voltamos. Oxóssi é caçador, caça aqui, caça acolá. Oxóssi é caçador, caça aqui, caça acolá. Quem é filho de Oxóssi balança, mas não cai. Quem é filho de Oxóssi balança, mas não cai. Oxóssi é caçador, caça aqui, caça acolá. Oxóssi é caçador, caça aqui, caça acolá. Quem é filho de Oxóssi balança, mas não cai. Quem é filho de Oxóssi balança, mas não cai. Oxóssi é caçador, caça aqui, caça acolá. Oxóssi é caçador, caça aqui, caça acolá. Quem é filho de Oxóssi balança, mas não cai. Quem é filho de Oxóssi balança, mas não cai. Oxóssi é caçador, caça aqui, caça acolá. Oxóssi é caçador, caça aqui, caça acolá. Quem é filho de Oxóssi balança, mas não cai. Quem é filho de Oxóssi balança, mas não cai. Então voltamos, como hoje a gente está falando ali sobre a linha dos caboclos da Umbanda, e um pouco da função aí, a atuação deles dentro do terreiro, com os médios, com o ambiente e os consulentes em si, né? Sobre essa vibração que rege eles, né? E muitos e algumas atitudes adotam aí dentro dos seus trabalhos. Para entendermos um pouco aí mais sobre a linha dos caboclos, é necessário a gente compreender que os caboclos não necessariamente, como eu já disse antes, foram ou índios ou mestiços, né? É referente a uma Umbanda que representa, que vem trazendo toda aquela homenagem ao índio brasileiro de diversas outras partes do mundo, né? Que além de conhecimento sobre a natureza, sobre os elementos da natureza e o respeito que ele a tem por ela. Os que possuem merecimento de atuar dentro dessa linha, os espíritos, né, são exímios na manipulação com ervas, nas limpezas astrais, na quebra de demanda, na cura, de como manipular os elementais da natureza, entre outras propriedades ali. Os espíritos que estão dentro dessa linha atingiram a compreensão de que o ser humano faz parte da natureza como um todo, agindo com devido respeito a todo e qualquer sítio vibracional, ou seja, né, onde a atuação de todos os militam, né?
A linha dos caboclos, diante da atuação dentro do terreiro, com os médios e consulentes, faz a função ali do preparo vibracional do terreiro e também como doutrinadores, né? Como no preparo vibracional, né, antes dos trabalhos, antes da gira, eles já estão ali fazendo aquela asepsia, manipulando ali o fitoplasma, elevando a vibração do local e de todos que ali se encontram, né? O fitoplasma é este retirado do seio da vibração de Oxóssi ali, através das matas, das ervas, das plantas e das flores e raízes, aí que ele, aonde eles propõem essa asepsia astral, né? Os caboclos aí são voltados, algumas linhas deles são voltadas para o equilíbrio espiritual e a cura, que normalmente são mais conhecidos dentro do terreiro, esses profundos conhecedores das ervas e seus princípios energéticos. Com seus conhecimentos nos passam receitas, né? Essas receitinhas, né? Os remedinhos, os tratamentos espirituais para que nos reequilibramos espiritualmente, principalmente, né? Depois emocionalmente e por fim fisicamente, né? Nos religam aos pontos da natureza aos quais eles atuam, sendo assim nos conectando com a energia das matas, pedreiras, campinas, cachoeiras, mares, rios e demais locais aí onde tem a vibração dos orixás, né? Nos realizando e reequilibrando de acordo com sua atuação. Eles são doutrinadores, como eu já falei, guerreiros, justiceiros, e muitos dizem que os caboclos são bravos. Não é, pessoal, eles são sérios, né? Dentro da sua atuação são sérios, são sisudos, né? Como alguns dizem. Eles são sérios, né? São grandes respeitadores do lugar onde eles estão pisando, são grandes respeitadores da religião e dos orixás a quais eles servem, né? Na linha dos caboclos podemos notar que eles fazem movimentos como os estalar dos dedos, que tem ali uma manipulação de energia nisso, o bater do peito, bater o pé no chão, tudo isso tem uma manipulação de energia. Vocês podem perceber que eles têm esses trajeitos, né, como o assoprar, os assovios, os brados, os gestos com os braços, é tudo uma manipulação de energia, pessoal. Essas atitudes muitas vezes são incompreendidas pelos consulentes e até mesmo pelos médios, né, são confundidas como os tiques, né, como manias, ou como traumas das entidades, né? Isso confusão é normal. Essa falta de informação, isso a respeito dessas entidades traz esse total descabimento aí sobre esse fundamento. O estalar dos dedos e o bater os pés no chão tem diversos significados energéticos, pois todos os nossos chakras se ligam em certos pontos das mãos e dos pés. Assim, o estalar dos dedos do caboclo pode estar tentando descarregar as energias negativas, né, dos consulentes ou do médium, provocando descargas energéticas para melhor funcionamento dos chakras no consulente ou no médium também. Ao bater o pé e das mãos no chão, normalmente está associado ao descarrego de energias retiradas do consulente e dissipadas ao contato com o solo. Por isso que a gente diz que ali que o solo é o solo de madeira. Bater no peito tem como efeito a ativação do chakra cardíaco no médio, melhorando assim a sintonia com o guia do aparelho. Fazer gestos com os braços tem como objetivo lançar flechas energéticas, né? Ou seja, rajadas energéticas, ou aquela limpeza da aura, né, do médium, né, do perispírito do médium ou do consulente. Eles ativam através dessas rajadas energéticas, através desses movimentos, energias que estão ligadas ali às firmezas que estão dentro do congá ou, né, dos seus pontos riscados. O sopro é a manipulação do elemento do ar, né, e dos seus elementais para a limpeza, asepsia e a reenergização. O brado pode tanto ter a função de ativação de energias e chakras do médium ou do consulente para o reequilíbrio energético ou emocional, como pode ser usado para impor respeito a espíritos levianos, né, os quais ficam paralisados ao ouvir o som emitido pelo caboclo, né. Os assovios têm como efeito de impulsionar um campo energético dos médios e consulentes de acordo com a energia a ser trabalhada, sintonizando-os com as energias da natureza, equilibrando-os e liberando as cargas negativas, miasmas, cascões, lavas astrais nos médios e consulentes, né. Importante, gente, aqui a gente ficar sabendo que os caboclos atuam de diversas maneiras na atualidade, como eu já falei,
a linha dos caboclos é sustentada pelo orixá Oxóssi, mas eles podem trabalhar em diversas outras vibrações, como eu já citei para vocês, né? E é importante a gente saber disso para a gente poder respeitar, né? E não tá dizendo que o médico está mistificando ou que o espírito é liviano. A gente precisa respeitar isso, né? A Umbanda é uma religião brasileira e essa linha foi trazida aí para simbolizar o que aqui vivia antes, né, pessoal? Antes aí de chegar aí os nossos colonizadores, que infelizmente acabaram por matar milhões de Jesus. Chato com os povos que aqui muito triste, mas é uma realidade que todos nós devemos encarar. Então tá, pessoal. Os caboclos, agora vamos tocar um ponto e já voltamos para responder as perguntas. Então, respondendo aí a pergunta, né? Como eu estava falando, né, sobre a linha dos caboclos, né, que eles atuam dentro do terreiro aí, né, respondendo a pergunta sobre os caboclos, falando sobre os caboclos que atuam aí sobre a vibração do regente Oxóssi, mas sobre a energia dos outros orixás pelos quais são enviados, né? Trabalham nas matas, trabalham com ervas, com plantas, flores, com os casos de árvores e raízes, não diferentemente dos caboclos quibandeiros, né? Eles trabalham na cura, nos descarregos, regeneração dos corpos espirituais, higienização do ambiente, sustentação energética dos médios e entidades, né? Quando a gente fala aquela parte mais de mironga, aquela parte aí entra os caboclos quibandeiros. Estes são hábeis na arte da magia, né? Com seu amplo conhecimento dos elementos da natureza, pois a magia nada é que a manipulação dos elementos da natureza e no combate das magias negras, auxiliando a proteção do terreiro juntamente com os Exus. A palavra quibandeiro significa que lindo com a magia em si. E jamais esta palavra deve ser confundida com quiumba. Prestem bem atenção, pessoal. A gente falou quibandeiro, não quiumbandeiros, né? A qual tem sido totalmente diferente. Ou seja, quiumbas normalmente são aqueles que são combatidos pelos caboclos quibandeiros. Os caboclos quibandeiros atuam na espiritualidade de diversas formas. Não necessariamente atuam somente dentro do terreiro, pois esta linha de caboclos são especialistas em invasões no astral inferior, pessoal. Onde lá trabalham não somente combatendo as organizações trevosas com o uso da magia, como também atuam resgatando milhares de espíritos em sofrimento, auxiliando aí os Exus e as demais entidades que atuam aí dentro da Umbanda, fazendo seu serviço no mundo espiritual também. Existe linha de caboclos, né, que são voltados apenas para a cura e o equilíbrio espiritual, pessoal. Realmente aí os caboclos grande trabalho. Os caboclos fazem um grande trabalho aí dentro da Umbanda e também na espiritualidade, aí, não só dentro dos terreiros. Então deu para entender um pouquinho mais aí sobre os caboclos quibandeiros. Vamos fazer aí, quem sabe, um programa somente falando sobre caboclos quibandeiros. Fale um pouquinho dos preto velhos, né? Vamos responder a pergunta aí do nosso irmão que pediu pra gente falar um pouquinho dos pretos velhos. Bom, falar de preto velho, né? Muita gente já lembra do escravo, daquele negro velho, cabelo branquinho, né? Então, qual é o valor que essa linha traz, né? Qual é o sentido que essa linha traz aí dentro da Umbanda? Falar velho é falar daqueles que deixaram seus algozes, deixaram a humilhação, deixaram o sofrimento para trás e resolveram aí trabalhar em prol de um mundo melhor, em prol aí de uma humanidade mais evoluída dentro da Umbanda. Os preto velhos trazem, sim, né, toda aquela carga. É uma linha em homenagem àqueles ex-escravos ou ainda escravos aí que sofreram pelas mãos do homem branco, mas que sim, que perdoaram, né, seguiram os ensinamentos aí e perdoaram, e estão hoje aí fazendo um belíssimo trabalho. Atende todas as pessoas, independente de cor, sexo ou religião. Eles atendem muito bem. São humildes, simples, sinceros. Às vezes apenas um abraço de um preto velho pode te trazer muita energia. Grandes conhecedores
da magia, dos pontos riscados, da benzetura. São excelentes entidades aí. Existem um respeito enorme dos médios, dos consulentes para com os pretos velhos, que todos pedem a benção quando chegam, né? Então vamos falar um pouquinho dos pretos velhos rapidinho, né? São correntes e linhas espirituais de trabalhos dentro da Umbanda, né? E aí temos a linha de Congo, a linha de Nagô, a linha da África, né? A linha de São Cipriano, representando os pretos velhos aí. Também conhecido como as almas da Umbanda, né? Os pretos velhos são os responsáveis aí por toda aquela transição da religião, por inserir dentro da religião brasileira toda aquela parte africana, né? Os nomes, né, que a gente conhece aí, eles são muito saudosos aí aos católicos por causa do sincretismo que teve, mas também adoram, cultuam os orixás como ninguém. São muito sábios. Eles adoram doutrinar os médios dentro das terreiras, né? Eu mesmo tenho adoração pelo Pai João da Caridade, Preto Velho, que me ensina e me ensinou muito e ainda me ensina e tem a ensinar aí, se eu quiser. Vai permitir sempre. Agora são 9 horas e 31 minutos. Vamos rodar mais um pontinho e voltamos já para responder o resto das perguntas aqui, que temos aqui algumas perguntas no nosso chat e no nosso e-mail, pessoal. 22 graus, cidade de Rio Grande. Um abraço a todos os outros que estão ouvindo aí do Maranhão. Temos aqui Minas Gerais, pessoal de São Paulo aqui com a gente. Hoje o nosso amigo de Portugal não tá, mas aí tem bastante gente. É o Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul aí, pessoal aqui dos bairros também. BGV, Cidade Nova, Quinta, Cidade Nova de novo. Muita gente aí nos escutando, né? Um abraço a todos e vamos lá rodar um ponto e já voltamos com algumas para responder mais algumas perguntas. Voltamos então. Vamos então mandar um beijo a todos os nossos ouvintes aqui. Esse aí do Maranhão, que está com a gente. Sim, Eduardo. Enfim, os que estão nos ouvindo na noite, o meu amigo Vlad, passo aí. Obrigado pela sua oração que a gente sempre faz no nosso programa. Meu amigo Jerônimo, meu amigo Silvio Cristóvão, meu amigo Mar, todos do Núcleo Cultural aí, um beijão. Beijo pra esposa, beijo pra toda a minha família aí, que com certeza aí, se puderem, vão estar nos ouvindo. Um abraço a todos do grupo aí, né, do nosso grupo do WhatsApp, meus amigos aí de Minas Gerais, de São Paulo, de Pai Bruno e a todos os irmãos que estão com a gente. Eu dei aqui a resposta à pergunta da Márcia do Maranhão, né, quase do outro lado do Brasil lá, Maranhão. Vamos responder. Ela é o seguinte: fale sobre firmeza e assentamento. Se puder, amigo. Ela mandou pelo chat, tá? Pelo chat. Está pronto para responder. Então, em primeiro lugar, pessoal, há de se ver que firmeza e assentamento são duas coisas diferentes, né? E que eu aconselharia fazer aí somente dentro do terreiro, né? Se a gente tem um congazinho, alguma outra coisa, a gente pode criar uma firmeza ali, apenas aí pra gente acender nossas velas, né, fazer nossa oferendinha dentro de casa, mas não aconselho a pessoa tá fazendo assentamentos aí para estar atendendo, tá? Deixei bem claro aqui, mas então vamos lá, falar um pouco sobre firmeza e assentamento, né? Muito se ouve falar dentro dos terreiros de Umbanda aí sobre assentamento e firmezas. Normalmente os trabalhadores do terreiro sabem a existência desses elementos, mas não compreende, né, os seus verdadeiros fundamentos, pois geralmente o dirigente é quem faz essa manipulação. Mas esses elementos não são ferramentas para uso somente de dirigentes, tampouco são segredos. Então a gente tem que perguntar, pessoal, temos que perguntar assim o porquê que está acontecendo, porque senão a gente vai viver uma vida ali com uma sela de cavalo, né? O dirigente manda e a gente obedece e faz sem o perguntar,
né? Não pode ser Deus no céu e o dirigente na terra. A gente tem que questionar para estar sabendo ali com que a gente está lidando, até para entender melhor o que está acontecendo. Então, os firmezas, assentamentos não devem ser segredos, né? Devem ser aí, pois são utilizados para sustentar e proteger toda a estrutura material e espiritual de um terreiro de umbanda ou de uma casa comum, né? Como eu falei, as firmezas aconselharia fazer dentro de casa. A primeira acendendo a sua velhinha, rezando ali pro seu orixá. O assentamento é geralmente utilizado em locais onde há trabalhos espirituais constantes, como eu falei, dentro dos terreiros, né? Sendo assim, podemos entender que a atuação como fonte de energia será de grande intensidade, comportando-se como um vórtice, né? Um portal ligado à força da natureza e aos orixás, e partindo diretamente desses as energias para dentro do terreiro, ou vice-versa, né? Tanto pode ser feito para um orixá específico ou para uma linha de trabalho, ou os dois, né, principais assentamentos do terreiro, sendo eles o assentamento da linha de esquerda, que é a trunqueira, que visa a defesa energética do local, e o assentamento do orixá de frente desculpem, né? O assentamento de frente, do orixá de frente do terreiro, que irá traçar as características energéticas daquele centro. Normalmente, gente, assim, para assentar uma força, uma linha, ou um guia, ou um poder, que é um orixá, são necessários e utilizados certos elementos magísticos, que após consagrados e imantados com as respectivas vibrações, através de alguns rituais, irão sustentar o assentamento, ou seja, mantendo-o sempre ativo. Esses elementos consagrados podem ser pedras, algumas pedras, né, dos orixás, punhais, pontos riscados, terra, ervas, bebida, fumo, pemba, entre outros, assim, dependendo do orixá, né, dependendo da linha de trabalho do guia que se quer assentar ali ou firmar. A vela de 7 dias, né, pode vir a ser necessária, né, sempre é necessário uma vela de 7 dias para estar ali assentando essa força, procurando sempre deixá-la acesa e renovando ela no seu termo, mas caso venha a apagar, os outros elementos estarão sustentando energeticamente o propósito daquele assentamento. Não vai ficar desesperado aí e de madrugada para comprar uma vela de 7 dias, porque você colocou outros elementos ali, né? Se coloca outros elementos ali para estar sustentando aquele assentamento. Juntamente, os assentamentos utilizam-se também firmezas, né, que podem ser tanto utilizados para linhas de trabalho ou os orixás. As firmezas têm características diferentes e possuem fins específicos. Por exemplo, acender uma vela para o anjo da guarda pedindo proteção, né, durante épocas difíceis. Isso é uma firmeza, pessoal. Então ela tem um começo, um meio e um fim para aquele propósito, né? O assentamento já é prolongado, já está sempre constantemente renovando energia. A firmeza não, ela começa e termina. Na firmeza necessita-se constante renovação de axé, pois como atua em determinado fim, como eu disse, né, um fim específico, não tem a característica energética de irradiação constante, como eu falei. Então ela começa e termina, dependendo assim do auxílio da sustentação do elemento usado para direcionar uma energia. Sendo assim, quando esse elemento acabar, a firmeza perde a sua força. Então, pessoal, é interessante que a firmeza e os assentamentos atuam juntos dentro do terreiro, onde a firmeza exerce opções de trabalho para os guias da casa, ou seja, aumentando o acesso das entidades a elementos de trabalho que visam ajudar a casa a ser assistidos. Então, os fazem aquelas firmezas para aumentar ali a energia para eles poderem utilizar. Ou seja, você leva ali uma bandeja com frutas, faz uma firmeza aí para o seu caboclo, e as entidades, todas as entidades utilizarão da contraparte etérica daquelas frutas, daquela energia, em prol dos consulentes e da própria casa, né, do próprio terreiro também. Então a gente salienta a importância do assentamento da trunqueira e do altar, né, dentro do terreiro. É dali, né, aonde formarão dois polos, né, o positivo, que atuará como absorvedor de energias densas, pessoal, que os consulentes levam, que os médios levam lá para dentro, e que os espíritos também assistidos dentro dos terreiros levam, pessoal, porque é isso aí. Não é somente os encarnados que são assistidos no terreiro, né? Temos ali também
a consulta de desencarnados. Então essas energias negativas levadas por todos são sugadas, né, por esse polo absorvedor que fica dentro da tronqueira. Esse polo é responsável pelo campo de força em torno do terreiro, e o positivo, esse que, né, que atuará como forte irradiador, ou seja, né, ele vai irradiar, ou seja, jogar, né, essa energia da vibração dos orixás para as pessoas que estão de frente para o Congá, né, para o ambiente ali, aglutinando, amplificando e distribuindo distribuindo as vibrações diretamente a todos que estão ali, né? Então, pessoal, a gente fala que nada adianta assentamentos e firmezas grandiosos, com caldeirões, com garfos, com espadas, com néctares de espada ali, com diversos elementos, grande luxo ali. De nada adianta para pagar para alguém assentar ou firmar algo desse tamanho, se aquilo não está dentro de você, né? Se você mesmo, criador e sustentador daquilo que está à sua volta, coloque seu amor, coloque a fé, pode colocar uma maçã ali, né? E colocar todo o seu amor, sua fé, seu carinho, sua devoção naquilo que você está fazendo, que vai consagrar aquela maçã e vai tornar ali uma firmeza da onde a entidade, o orixá que você está pedindo essa firmeza, vai retirar aquela energia e atuar a seu favor sobre aquilo, né? Nós somos um templo vivo, né? Então assente firme dentro de você as energias dos orixás, pessoal. Voltamos aí para responder nossa última pergunta rapidinho aqui do e-mail, né? Programa papodeumbanda@gmail.com. Vocês podem estar aí nos enviando. Quinta-feira que vem nós vamos estar respondendo. A pergunta é do Theo. Não, desculpa, pessoal. É do Rodrigo e da Teia. Somos um casal aqui em Rio Grande e frequentamos uma terreira há 3 anos no bairro Castelo Branco 2. Não vou falar aqui, botou o nome do centro, não dirigente, tudo, né? Mas em respeito aí a gente não vai colocar, né, por ética, né, pessoal? Nossa pergunta é: nosso dirigente nunca nos disse que nós poderíamos ler livros. Nós compramos alguns por experiência, por vontade própria. Mas ele nunca parou para nos explicar nada. Às vezes fazemos algumas perguntas e ele responde, mas sempre rápido, e diz que não tem muito tempo para responder. Nós e outros irmãos sentimos essa carência. E há pouco tempo ouvimos falar do núcleo e de todas as ações que vocês estão fazendo. Adoramos a rádio, apesar de alguns problemas para ouvir os programas. É verdade, está muito baixo o áudio, o pessoal está reclamando pra caramba, mas vamos acertar, pessoal. Não se preocupem que esse aqui ou o próximo a gente vai colocar no YouTube ali, vai estar bem, áudio bem mais alto aí. Marinheiro de primeira via, comprar uma mesinha, tudo certinho, tem um local apropriado, vai ter assim, pessoal. Agradeço aí por estarem ouvindo, por essa sempre acompanhando a gente. Voltando aqui, apesar dos problemas para ouvir rádio, nós gostamos das explicações que você dá. Gostaríamos de saber o que podemos fazer. Isso é bom. Axé para todos da rádio. Bom, ideia não podem fazer. Aconselho, sem querer passar por cima do dirigente, sacerdote, né, de vocês, ou pai de santo, eu aconselho a vocês a continuarem lendo, lendo livros aí, e lendo, e quando sempre quando tiverem uma dúvida, perguntarem a ele, sim, né, dizer que é necessário esse estudo, é necessário essa doutrina, esse conhecimento da religião. Vocês estão 3 anos já aí na terreira, né? São médiums já há 3 anos, pelo que eu entendi aqui. Já devem, de repente, já estar aí trabalhando, atendendo, e vocês precisam sim conhecer melhor os fundamentos, a liturgia da Umbanda, né? Eu poderia citar muitos livros aqui para vocês, né? De início, o Livro dos Espíritos, né? Que é um livro muito bom. O pessoal tem algum preconceito aí com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não é só para kardecista. O Livro dos Espíritos é para quem lida com os espíritos. A mesma coisa o Livro dos Médios. O Livro dos Médios não é
não foi feito apenas para os kardecistas, foi feito para quem é médium, né? Nós, umbandistas, também somos médios. Então, eu aconselho vocês lerem sim o livro dos médios, o livro dos espíritos, e livros aí sobre ótica umbandista. Tem livros muito bons, eu aconselho aí do Rubens Saraceni, do André Costa, do Robson Pinheiro, do Gero Maita. Os livros do Ronaldo Linhares também são muito bons, né? Cada um traz uma visão, né? Uma vivência diferente da Umbanda, onde vocês vão poder catar ali o que vocês acharem de mais importante, vocês acharem de ensinamento, e vocês verem alguma coisa diferente aí da casa de vocês, podem procurar o dirigente de vocês e perguntarem, claro, com todo respeito, não querendo impor nada, mas perguntar apenas para tirar essa dúvida, né? E podem continuar enviando suas perguntas para cá, que nós vamos responder com todo carinho aí, com todo o que nós soubermos, nós vamos estar respondendo. Tá bom, Rodrigo? Tá bom? Tem um abraço aí a vocês, um abraço a todo o pessoal da Castelo Branco, um abraço aí meu primo Benhur e, né, minha tia Marta, aí o pessoal todo que mora aí na Castelo Branco, a Márcia, a Daiane, a todo o pessoal que mora aí na Castelo Branco. Quero falar para todo mundo aqui que a intenção da rádio, a intenção do programa Papo de Umbanda não é criar uma doutrina, não é querer impor uma doutrina, é apenas trazer aí um ponto de vista, trazer um pouco da nossa vivência e da minha vivência que eu conheço aí da Umbanda, que é pouco, muito pouco sim. Qualquer coisa vocês podem mandar, Cristiano, tá errado, eu aprendi assim, o que tu acha? A gente vai estar falando, a gente vai estar vendo aqui. Com respeito a todos, com respeito a todos os sacerdotes, todos os dirigentes, nós vamos estar passando aí o nosso ponto de vista, nossa vivência a todos que estão nos ouvindo. Aí agradecendo aí o Rodrigo Tel pela sua pergunta, muito bom aí. Podem continuar lendo, aconselho a todos os nossos ouvintes, inclusive todos os nossos ouvintes, a continuarem aí escutando a rádio, a lerem aí bastante. É bom que o pessoal leia, que vai trazer bastante perguntas aí para nós, né? Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa. Vamos à nossa oração aí, escrita pelo nosso irmão Vlad. Dedicando essa oração hoje aí à minha filha Juliet, à irmã Márcia, ao Eduardo, ao Felipe, à Nani, à Teia, ao Rodrigo, a todos os nossos amigos do Núcleo Cultural Umbanda, a todos os que ajudaram a Rádio Caminhos da Umbanda a estar aqui hoje, enfim, a todos da minha família também, ao Daniel aí, que semana passada teve seu nome aí dentro da oração, vamos colocar de novo, inclusive pode mandar notícia aí para ver como está o nosso amigo Daniel. Então vamos lá, pessoal, elevamos nosso pensamento a Deus, ao nosso querido Pai Oxalá, pedindo que neste momento sobrecaia em nós as suas bênçãos divinas. Solicitamos a presença dos amigos, de nossos amigos, nossos anjos da guarda, guias, protetores, a fim de que possamos levar desses esclarecimentos à sabedoria divina. Invocamos as falanges dos mares que purifiquem nosso sentimento, nos encaminhando à elevação e a sublimação espiritual. Imploramos as falanges dos orixás de Oxóssi que nos direcionem no caminho da verdade, nos ajudando a vencer a erva daninha que muitas vezes permitimos florescer em nossos corações. Suplicamos a toda a sua falange protetora que guarde nossos caminhos e nos dê a coragem, a força de vencermos com a adversidade. Suplicamos a Xangô para que nos envie um raio de sua luz, do seu incomensurável poder, a fim de abrandar a fúria tempestuosa das nossas tendências inferiores. Imploramos a irradiação de sua falange, inundando de alegria e de doçura os corações dos espíritos tão carecedores de paz. Que as almas benditas vigiem os nossos passos, nos fortaleçam na fé em nossos propósitos evolutivos. Que nosso grande e misericordioso Pai Oxalá leve a bênção a todos que dele mais precisem, em especial a todos os nossos ouvintes, aqueles que estiveram conosco esta noite, que os nossos orixás, que nossos guias protetores possam estar fazendo aí de seus lares, que estejam envoltos em luz, e que vocês possam estar aqui conosco novamente, com a força, com a fé e com a luz de nosso Pai Oxalá.
Um saravá fraterno, um abraço a todos e que nosso Pai Oxalá abençoe essa quinta-feira de todos. Muito obrigado e até quinta-feira que vem.